Pessoal, hoje é segunda-feira, né? Dia 13. Estou gravando aqui a correção dos exercícios 10, 11, 12, 13, 14, 15 de prismas. Está nos slides. Esses slides estão no virtual de vocês. Então, acho que seria uma boa vocês darem uma olhada lá. E nós vamos fazer essa correção, tentar ser bem breve, bem rápido, para a gente não enrolar muito, né? E solucionar os problemas de vocês. Quarta, vocês estarão em viagem, então a gente vai tentar fazer, na medida do possível, esses exercícios aqui para facilitar para vocês, tá bom? Então tá aí a aula, uma confusão aqui na minha mente, danada. A correção dos exercícios, dos slides de prismas, do 10 ao 15. Segunda-feira, 13 de junho de 2022, 12 horas e 44 minutos. O 10 está aí. Eu já até pus o paralelepípedo aqui, tá? Porque minha está duro por causa desse frio. Aqui em casa ou faz frio demais, ou então faz um calor insuportável. Em um paralelepípedo retângulo, então a base é retangular, de 15 centímetros de altura. Então, essa altura dele aqui, ó, né? Toda essa altura daqui até aqui, ó, certo? Que é a aresta lateral, vale 15 centímetros, ok? 15 centímetros. O comprimento da base mede o dobro da largura. Então, aqui embaixo, como ele é o paralelepípedo, ele é um paralelepípedo retângulo, né? Então, aqui embaixo é um retângulo. Então, ele tem uma base em altura, um é o dobro do outro. Se você falar que um é x, o outro vai ser 2x. Aí é indiferente, sem perda de generalidade nenhuma, vamos chamar esse aqui, ó, de x, mas você pode chamar isso de 2x, não tem importância. E esse aqui eu vou chamar de 2x. Porque quando a gente trabalha no espaço, eu já falei para vocês, né? Esse lance de base, altura, isso aí você pode virar. Se você virar ele assim, né, de 90 graus, o 2x fica de frente para você. Então, esse negócio, base, largura, isso é relativo, tá? Mas o que importa é que esse retângulo da frente aqui, ó, ele mede x por 15. Esse aqui da lateral direita, ele mede 2x por 15. O retângulo lá do fundo, ele mede x por 15. O da lateral esquerda, 2x por 15. Né? Então, você tem 4 retângulos nas laterais, eles são congruentes 2 a 2. E a base, x por 2x, é congruente ao topo, x por 2x. Então, ele está falando que a área total, né, em um paralelepípedo de 15 centímetros de altura, o comprimento da base é o dobro da largura. Aí ele fala que a área total desse sólido é 424. Calcule as dimensões da base. Então, ele quer saber quanto vale aqui embaixo. A área total, quando eu digo que a área total é 424, eu estou dizendo o seguinte, isso que tem em vermelho é a resposta, tá? A área total é 424 centímetros quadrados, é a soma de todas as áreas. Então, é a área da base duas vezes, né? Porque a base, o retângulo da base é x vezes 2x. Mas eu tenho isso duas vezes, porque eu tenho embaixo e em cima. Então, vai ser 2 vezes x vezes 2x, né? Porque eu tenho essa área x vezes 2x duas vezes. Mas, aí eu tenho esse retângulo de frente para mim, para nós, que é x por 15. Mas é o mesmo do fundo, então eu tenho ele duas vezes. Então, eu tenho 2 vezes x vezes 15, porque é o mesmo retângulo da frente e do fundo. Se você apertar, ele buga, não sei por quê. Deixa eu ver se eu consigo mudar a minha posição para melhorar. E tem esse retângulo da lateral direita e o da esquerda, que são o mesmo, 2x por 15, aqui 2x por 15. Então, eu tenho 2 desse, então vai dar 2
vezes 2x vezes 15. Isso aqui tem que dar 424, ok? Então, aqui eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Aqui eu vou ter 4x ao quadrado, certo? 2 vezes 15, aqui eu vou ter 30x, ok? 30x. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 15, 60x. 60x. Aí eu vou tirar 424 dos dois lados. Então, aqui fica menos 424. Isso tudo é igual a zero. Então, aqui eu vou ter 4x ao quadrado. 30x com 60x mais 90x, menos 424. Isso tudo é igual a zero. Bom, da agora para frente já não é mais geometria espacial, né? Da agora para frente é nono ano. É resolver essa equação do segundo grau. Veja que dá para dividir tudo por 4, né? Dá para dividir toda ela por 4, né? Porque aqui, ó, 4x ao quadrado dividido por 4 dá x ao quadrado. 90 dividido por 4. Buguei agora. 90 dividido por 4. Eu acho que dá 6, né? 6. Nossa Senhora. 2 vezes 4, 8. Gente, como é que buga desse jeito? Não. 100 dividido por 4 que é 25. 2 vezes 4, 8, para 9, 1. 90 não é divisível por 4? 2 vezes 4, 8 para 9, 1, 10. 10 não é divisível por 4. Mas 60 é divisível por 4. 30? Não, 30 não é. 30 não é divisível por 4. Não dá para dividir por 4, pessoal. Não dá, tá? 90 não é divisível por 4. 60 é. 60 é divisível por 4. Agora, 90 não é, né? 90 não é divisível por 4. Então, eu vou ter que dividir por 2, certo? Vou dividir por 2, ok? Dividir por 2. Descendo aqui, travando. Aí aqui vai dar 2x ao quadrado, mais 45x. O problema vai ser resolver a equação de segundo grau, né? Vou dividir aqui tudo por 2, 212. Vai dar uma equação do segundo grau com coeficientes numéricos muito grandes, né? Você tem aqui, esse aqui é o Azinho, né? Esse é o A. Veja que o B é positivo, esse aqui é o B, e o C é negativo, né? Esse é o C. Então, vai dar assim, coeficientes muito grandes, né? Vai dar coeficientes muito grandes. Quer ver? O discriminante é B ao quadrado menos 4AC. Então, vai dar 45 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 212. Está vendo? Vai dar uma coisa gigantesca. Agora, imagina isso, por exemplo, num Enem, né? Você não pode usar a calculadora. Se você não sabe quanto é 45 ao quadrado, você tem que fazer isso manualmente, tá? E eu não vou fazer, porque a finalidade não é ensinar a fazer 45 vezes 45. A finalidade é ensinar a geometria espacial. Então, por isso que eu fiz na calculadora. Isso aqui dá 2025. Então, você veja que o tempo que você vai perder. Aqui é negativo e aqui é negativo. Menos com menos fica mais. Então, vai dar 4 vezes 2, 8. 8 vezes 212. Quer dizer, outra conta que você vai perder tempo no Enem, né? Dá 1.696. Aí você vai ter que fazer essa soma aqui e tirar a raiz disso aí, né? Você vai ter que fazer essa soma e tirar essa raiz.
dá 3.671, né? 3.000, desculpa, 3.700. O que está acontecendo? 3.721. Bom, eu só vou ensinar uma técnica rápida. Como eu estou com a calculadora na mão, eu tiro a raiz, né? Mas como que eu vou achar a raiz de 3.721 tão rapidamente, ou saber se ela é uma raiz exata ou se ela é uma raiz irracional? Você tem que fazer por tentativa, né? Por exemplo, 3.600, você sabe que é 60. 60 vezes 60 dá 3.600. Então, é maior do que 60. Olha, para terminar em 1, ou é 61, porque se for 62, termina em 4, 63, 3 vezes 3, 9, termina em 9, 64 termina em 6, 4 vezes 4, 16, 65, 5 vezes 5, 25, termina em 5, 67, 7 vezes 7, 49, termina em 9, 68, 8 vezes 8, 64, termina em 4, 9 vezes 9, 81. Ou é 61 ou é 69, né? Para dar exata, tem que ser uma das duas. Se não for uma das duas, não é exata. Agora, 69 já está lá pertinho do 70. Do 70, 7 vezes 7, 49, é 4.900. Então, se for, é 61, né? Aí você testa o 61, multiplica 61 por 61, você vai ver que vai dar 3.721. Ok? E aí, esse é o tempo que você vai gastar, né? Então, a raiz do discriminante aqui, ó, é 61, certo? É 61. Bom, e agora? O que eu faço? Bom, agora eu vou resolver aquela equação do segundo grau, né? Então, daqui, ó, daqui, pessoal, eu venho para cá, tá? Ok? Eu vou resolver essa equação do segundo grau aqui, tá? Eu vou jogar na fórmula resolutiva. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do discriminante, sobre 2a. Vai ficar menos, o b é 45, né? Está ali na equação de segundo grau, é o número que está antes do x, mais ou menos a raiz do discriminante, eu acabei de achar, é 61, sobre 2a. Cuidado, tá? O a aqui, ó, tá vendo? É o número que está antes do x ao quadrado. O a é igual a 2, né? 2 vezes 2, 4. Aqui você vai ter duas respostas. Se você usar o sinal positivo, você vai ter uma, né? Menos 45 mais 61 dividido por 4. Né? Daqui você tira a primeira resposta, 45 para 61. Então, 55 para 61 dá 16, né? 16 positivo. 16 positivo, porque o 61 tem sinal positivo. 16 dividido por 4 dá 4. Se eu usar o sinal negativo, eu vou achar a segunda raiz. Menos 45 menos 61 dividido por 4. Então, eu vou ter aqui 6 e 4, 10, 106 dividido por 4. Só que negativo, né? Só que negativo, né? 106 dividido por 4, que dá menos 53 dividido por 2. Só que essa resposta aqui, ela é uma resposta estranha, né? No exercício, no contexto do exercício, ela é uma resposta estranha para nós, né? Porque ela deu negativo. E no contexto do nosso. É claro que ela é solução dessa equação que está aqui, sem dúvida nenhuma. Né? Se você pôr menos 53 sobre 2 aqui no lugar do x, elevar ao quadrado, multiplicar por 2, pôr menos 53 sobre 2, multiplicar por 45, menos 212, fizer essa conta, isso aqui vai dar zero. Correto? Só que ela é uma raiz estranha, né? Porque ela é negativa, e se ela é negativa, o x no contexto do exercício é uma medida, né? Então, ela não convém para nós. Então, logo,
o x é 4, né? Então, se o x é 4, se o x é igual a 4, e o x eu adotei como sendo uma das medidas da base, então as dimensões da base, então as dimensões, nossa senhora, as dimensões da base, né, serão, uma é x, 4 centímetros, e a outra é o dobro, 2x, e 8 centímetros. Então, essas são as dimensões da base. Agora que eu vi por que está fazendo confusão. Estou colocando o mouse aonde deveria estar a mesa digital e a mesa digital aonde deveria estar o mouse. Por isso que não está funcionando. Então, tá aí. Aí eu pergunto, alguém tem alguma dúvida? Bom, ninguém falou nada, porque ninguém tem dúvida. Vamos para o exercício número 11. Está aqui. Esse exercício eu já cobrei ele em prova, nada me impede de fazer isso novamente. Um tanque em forma de paralelepípedo tem por base um retângulo de lados 0,8 metros por 1,2 metros, então seria 80 centímetros por 120 centímetros, e está parcialmente cheio de água. Um objeto maciço de formato indeterminado, tipo uma pedra, ao ser mergulhado completamente no tanque. Então, ele fica completamente mergulhado, ele não fica com parte boiando. Faz o nível da água subir 7,5 centímetros. A gente já discutiu isso em aula, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço. Determine em metros cúbicos o volume do objeto, que está em vermelho, é a resposta. Como o tanque tem uma forma de paralelepípedo, pessoal, se vocês me permitirem, eu vou fazer um Ctrl+C nesse paralelepípedo aqui e vou jogar ele de cá, tá? Então, está aqui o paralelepípedo, ok? Ele está parcialmente cheio de água. Bom, vamos interpretar. O que eu tenho aqui? Ele fala que a base é um retângulo e os lados, um vale 0,8 e o outro vale 1,2. Então, eu vou dizer que esse aqui vale 0,8 metros, 0,8 metros, e esse aqui vale 1,2 metros. E ele está parcialmente cheio de água. Então, ele tem água aqui até uma determinada altura. Então, digamos que ele está com água até aqui. Certo? Digamos que ele está com água até aqui. Certo? Então, ele está com água aqui. Certo? Essa parte aqui está com água. Beleza. O que eu fiz? Eu vim e joguei uma pedra. Eu joguei uma pedra. A hora que eu joguei a pedra e ela mergulhou aqui no líquido, a gente sabe que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O que aconteceu com essa água? Ela subiu. Ela veio para cá. Veio parar aqui. Ó. E imagina um aquário, né? Aí essa água veio parar aqui em cima. Certo? Então, ela subiu exatamente, ela subiu isso daqui, ó. Oh, letra, meu Deus. Ela subiu isso, ó. Que letra ali. Meu Deus. Quantos centímetros ela subiu? Ela subiu 7,5 centímetros. Olha a confusão, hein? Ele deu a base em metro e a subida da água em centímetros, né? 7,5 seria mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui.
Ah, aí ele quer o volume do objeto. É claro, o volume do objeto é o volume deslocado, né? O volume do objeto é o volume deslocado pela água, né? Não é, é o volume deslocado de água, né? Não pela água, o volume deslocado de água. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte: o volume deslocado de água, a base não mudou. Porque a água estava aqui, ó, a água estava aqui, certo? A água estava aqui, ó. A água estava aqui, então não mudou isso daqui. Aqui continua sendo 0,8, aqui continua sendo 0,8, e aqui continua sendo 1,2. Então, o volume que eu quero é a área da base vezes a altura. Então, é 0,8, 1,2. Esse 1,2 aqui está muito doidão. 1,2, né? Porque daqui até aqui é 0,8, daqui até aqui é 1,2. Eu quero esse volume aqui, que é um paralelepípedo, né? A área da base, 0,8 vezes 1,2 vezes a altura 7,5. Só que é o seguinte, pessoal, eu tenho embaixo metro e em cima centímetro. E ele quer a resposta em metro cúbico. Então, esses 7,5 centímetros aqui, ele precisa ir para metro, né? Eu tenho que dividir isso daqui por 100, né? Dividir por 100, eu tenho que ir duas casas para a esquerda. Então, isso aqui vai dar 0,075 metros. E aí, então, esse volume deslocado de água é o volume do objeto. Então, o volume do objeto vai ser a área da base 0,8 vezes 1,2, mas só é uma questão de interpretação e conta, vezes a altura, 0,075. E o segundo problema é fazer essa conta, né? Essa multiplicação aqui, né? Fazer essa multiplicação. Entendeu? Então, isso no Enem te arrebenta, né? Você vai multiplicar 0,8 por 1,2, então você faz isso aqui, né? Eu normalmente coloco, tem mais casas em cima, multiplica, certo? 8 vezes 2, 16, 8 vezes 1, 8 e 1, 9, duas casas depois da vírgula, uma, duas, então dá 0,96, tá vendo? E isso eu vou multiplicar por 0,075. Então, eu coloco aqui, ó, 0,075, coloco aqui 0,96, multiplico e depois eu vou andar uma, duas, três, quatro, cinco casas depois da vírgula, né? Correto? Então, ou então uma outra maneira de fazer isso, você multiplica 8 vezes 12 vezes 75, mas aí quando você pega o 8, você tem duas casas depois da vírgula, quando você pega o 12, você tem mais duas, porque aqui é uma, mas você vai pegar o 8, então são duas. Você vai pegar o 12, mas são as duas, quatro. Se você pegar o 75, são três casas, quatro, três, sete casas, né? Então, se você fizer essa multiplicação, com certeza vai dar aquele resultado que está lá, né? 0,8. Só que eu vou fazer na calculadora, mas você tinha que fazer isso na mão, porque você tem que treinar, né? Daí, a resposta realmente deu aquilo que está lá, ó, 0,072 metros cúbicos, né? E aí você chega. Esse aqui é o volume do objeto, certo? Esse aqui é o volume do objeto. Então, é importante que você treine. Eu vi alunos estudando esses dias na biblioteca, usando calculadora. Falei para eles, a gente não faz isso. Ah, não, a gente só quer entender os exercícios, as contas a gente sabe fazer. Eu falei, pois é, mas
Mesmo sabendo fazer, você tem que fazer a conta. Você tem que fazer a conta, você tem que fazer a conta. Por que você tem que fazer a conta? Porque lá na hora você vai ter que fazer. Você faz na calculadora aqui, a hora que chegar lá, você vai demorar, você vai errar. Exercício 12. Uma caixa de fósforo tem a forma de um paralelepípedo. Realmente, todo mundo sabe disso. A caixa de fósforo é um paralelepípedo. Retângulo. De dimensões 4,5 centímetros, 3,2 centímetros, 1,2 centímetros. Na caixa, há em média 40 palitos. Normalmente, esses palitinhos vêm tudo encavaladinho um no outro. É claro que sobra um espaçozinho ali, né? Mas eles vêm normalmente encavalados. Qual é aproximadamente o volume ocupado por um palito de fósforo? Então, como é que eu faço para calcular aproximadamente o volume de um palito de fósforo, né? O volume de um palito de fósforo é o volume de um palito vai ser o volume da caixa, certo? Dividido pelo número de palitos. Aproximado, tá? É claro que isso é um volume aproximado, né? Se você pegar o volume da caixa e dividir por 40, você vai ter ali o volume aproximado, a 40ª parte da caixa, né? E ali estaria um palito com uma pequena folga. Então, isso é um volume aproximado. Interessante é que ele deu a resposta em centímetros e veja que o volume ocupado por palito está em milímetros. Mas como é uma questão aberta, se você der a resposta em centímetro cúbico, não está errada. Mas se for de marcar, você tem que saber passar centímetro cúbico para milímetro cúbico, né? Como é que é feita essa transformação de centímetro cúbico para milímetro cúbico? É só que você lembrar o seguinte: 1 centímetro, você tem 10 milímetros, né? Quando você olha na régua, num centímetro, você tem 10 milímetros, certo? Se você levar os dois lados ao cubo, você não vai alterar, né? A gente está cansado de saber disso, né? 1 ao cubo é 1. Centímetro ao cubo é centímetro cúbico. Isso aqui é igual, desculpa. 10 ao cubo é 1000, né? Milímetro ao cubo é milímetro cúbico. Então, a relação é essa aqui. 1 centímetro cúbico equivale a 1000 milímetros cúbicos. Não confunda milímetro cúbico com ml. O ml é o centímetro cúbico. Isso eu já falei com vocês. Tá? Não confundam isso. O milímetro cúbico é a milésima parte do ml, que é o centímetro cúbico. Então, eu preciso achar o volume da caixa e dividir por 40. O volume da caixa, como é um paralelepípedo, basta multiplicar as 3 dimensões, né? O volume da caixa vai ser 4,5 vezes 3,2 vezes 1,2. Então, o volume da caixa vai ser, novamente, eu falo para vocês, né? Não façam isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque o nosso tempo aqui ele é nosso inimigo, né? Da gravação. O volume, esse resultado aqui dá 17,28 e o Enem está fazendo muito isso, centímetro cúbico. Tá certo? Ok? Se eu quiser passar isso para milímetro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1000, né? Como a resposta está em milímetro, então eu vou forçar essa passagem para milímetro cúbico, né?
Então, se eu multiplicar isso por 1.000, eu vou ter o volume em milímetro cúbico. Então, eu tenho aqui que o volume da caixa é isso aqui vezes 1.000, então basta 3 casas para a direita, né? Dá 17.280 milímetros cúbicos, correto? Passei isso para milímetro cúbico. Agora, se eu quiser saber o volume de um palito, basta dividir isso por 40, né? Aproximado, tá legal? Aproximado. É claro que o volume do palito vai ser menor, porque quando você pega uma caixa de fósforo e balança, você percebe que tem vazios dentro dela, né? Então, o volume do palito vai ser aproximadamente, ó, tanto que eu vou colocar aqui, não vou colocar igual, vou colocar aproximadamente, tá? 17.280 dividido por 40. Como 80 é divisível, tá vendo? Esses dois, eu já falei isso aqui. Como esses dois últimos números aqui são divisíveis por 4 e o último é divisível por 10, com certeza essa divisão vai dar exata, né? Uma maneira inversa de fazer esse exercício seria perguntar, fazer o contrário. Ele dava o volume do palito e perguntava quantos palitos tinha na caixa. Entendeu? Pode acontecer isso, né? Pode você pegar isso na prova. Então, na sua resposta, o volume de um palito, que letra? É aproximadamente essa conta. Com certeza, se eu fizer aqui na calculadora, vocês não vão poder fazer isso, vocês têm que fazer isso manualmente, né? Porque ó, 462. É claro que o volume do palito vai ser menor do que 462 milímetros cúbicos, né? Ele vai ser menor do que isso, né? Porque a caixa não fica compactamente cheia, né? Na letra B do exercício, ele diz o seguinte: quantos centímetros quadrados de papel serão necessários para forrar todas as faces internas da caixa sem a tampa? Sem a tampa. Quando você abre a caixa de palito, você percebe que ela, a hora que você empurra ela, onde os palitos ficam, não tem tampa, né? Como é que você tira o palito de fósforo, né? Então, você teria aqui a caixa de palito, a gente já fez um desenho parecido no exercício anterior, na aula anterior, desculpa, né? Você teria aqui a caixa, né, compridinha, toda cheia de palitos, né? Aqui sim. Essa parte aqui eu não vejo, então ela fica pontilhada, dali para frente eu vejo, que ela não tem tampa, né? Aqui fica pontilhado e aqui não, certo? Aí eu quero cobrir essa caixa com papel, mas ele não tem tampa. Então, o que que eu tenho aqui, né? Eu tenho que uma medida, vou colocar aleatoriamente, vou dizer que essa aqui é 4,5 centímetros, essa aqui seria 3,2 centímetros. Não faz diferença, tá legal? Ou faz? Faz, né? Porque na caixa de fósforo a altura é a menor medida, né? A caixa de fósforo, a altura é a menor medida. Então, você tem que saber quem é a tampa. Realmente, a tampa é 4,5 por 1,2. Aqui, se o aluno não souber, ele dança, né? Porque pode pegar a caixinha de fósforo, quando você tira, a altura dela é a menor, né? Então, você quer a área de tudo isso, menos a área da tampa, né? Então, qual vai ser a área que você está procurando? A área que você está procurando é a área da base, 4,5 vezes 3,2, mais essa área da frente aqui, ó, 4,5 vezes a altura, 1,2, que é igual àquela lá do fundo, 4,5 vezes 1,2. Então, você vai ter duas vezes
o 4,5 vezes 1,2. Depois, na lateral, você tem esse 3,2 aqui, ó, 3,2 vezes 1,2, né? Duas vezes, de cá e de cá. Então, duas vezes 3,2 vezes 1,2. Como ela não tem tampa, então, por isso que aqui é uma vez só, né? Aqui é uma vez. Por quê que é uma vez? Porque não tem tampa, certo? Então, ao fazer essa conta, você vai encontrar a área que ele pediu. Novamente, eu vou para a calculadora, mas vocês não podem ir. Essa primeira aqui minha deu 14,4, mais a segunda, 2 vezes 4,5 é 9, vezes 1,2, não são contas difíceis, a da esquerda ali é mais difícil, 10,8. E aqui seria 2 vezes 3,2, que é 6,4, vezes 1,2, dá 7,68. Aí você soma isso tudo, né? Essa soma aqui é a quantidade de papel que eu preciso, né? Então, a área que eu quero, a área de papel que eu preciso, será essa soma, né? 7,68 mais 10,8 mais 14,4. Dá 32,88 centímetros quadrados. Ok? Então, está resolvido o exercício número 12. Vou puxar o 13 agora. Aqui embaixo já. Aqui embaixo, só subir um pouquinho para não ocupar espaço no PDF. A razão de 25 litros de água por minuto, quanto tempo será necessário para o enchimento de uma piscina de 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metros de profundidade? Pessoal, não precisa dizer, né? Essa piscina está na cara pelas medidas que ele deu aqui. Essa piscina, ele não precisa falar, porque o próprio exercício fala por si. Ela tem a forma, né, de um paralelepípedo, né? Pelo enunciado, dá para ver que ela tem a forma de um paralelepípedo, certo? Não é uma piscina de clube, né? Porque nos clubes, normalmente a piscina não tem a forma de um. A piscina olímpica tem, porque a profundidade da piscina olímpica é uma só. Mas as piscinas de clube, normalmente, elas começam rasinho e vão afundando, né? Então, aquilo ali não é um paralelepípedo, é um prisma trapezoidal, né? Que na hora que você vira, a base dele é um trapézio, certo? Então, primeiro eu preciso calcular o volume da piscina. Por quê? Porque em 1 minuto eu sei que entra na piscina 25 litros de água, né? Em 2 minutos entram 50 litros, né? Em 3 minutos, 75. E lembrar disso aqui que eu falei também em sala de aula, né? Que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros de água, né? A gente discutiu sobre isso, né? Sobre isso em sala de aula. Então, qual que é o volume da piscina? O volume da piscina, quem é base, quem é altura? Seria 7 vezes 4 a base, né? Então, seria base 7 vezes 4 vezes a altura, 1,5. Isso aqui vai te dar o volume dela, só que vai te dar o volume dela em metros cúbicos. 7 vezes 4, 28. 28 vezes 1,5, né? Então, seria 28 mais a metade. Então, seria 28 mais 14, né?
42, né? Então, o volume dela aqui seria 42 metros cúbicos. E lembrar, né, que 42 metros cúbicos são exatamente 42, não é uma piscina muito grande, 1.000 litros. Né? Não é grande, tem que tomar cuidado que você deu uma conta, você não bater a cabeça do outro lado, né? Porque aí pode ser que você se machuque. Bom, aí é só vir aqui na regra de 3, né? Só fazer a regrinha de 3, né? 1 minuto, 25 litros. Eu quero 42 mil litros. 42 mil litros, eu vou gastar X minutos, né? É uma regra de 3 simples e direta, né? Direta. Multiplicou, então, fica 25x 42 mil vezes 1 dá 42 mil. Então, você tem aqui, só que a resposta sai em minutos. Divide tudo por 25, você tem aqui 42 mil. Vocês não façam isso, vocês têm que dividir, né? Dá 1.680 minutos. Certo? Se você quiser passar isso para a hora, basta dividir por 60, né? 28 horas, que é a mesma coisa que 28 horas. Ou seja, se você quiser ser mais preciso ainda, né? Você vai gastar um dia inteirinho, né? 24 horas. Se começar 1 hora da tarde, vai até a 1 hora da tarde do outro dia e mais 4 horas. Correto? Então, essa é a resposta do exercício, ok? 28 horas. Exercício número 14, ele está aqui embaixo, deixa eu puxar ele aqui. Uma barra de chocolate tem a forma de um prisma quadrangular reto de 12 centímetros de altura. A base tem a forma de um trapézio isósceles, na qual os lados são paralelos, os lados paralelos medem 2,5, porque... Ó, aqui tem uma coisa, não é um prisma quadrangular, isso é errado, vocês me perdoem, tá? Esse aqui não é um prisma quadrangular, né? Isso aqui é um prisma trapezoidal, ok? Por isso que vocês me deram conta de fazer. Certeza que vocês me deram conta de fazer após essa conclusão, né? Uma barra de chocolate tem a forma de um prisma trapezoidal reto. A base é um trapézio. Ô, gente, trapézio, ele está dizendo aqui uma coisa interessante, né? Ele está dizendo que é um trapézio isósceles. Se você não souber o que é trapézio isósceles, você não consegue fazer o exercício, né? O trapézio é aquela figura que possui dois lados paralelos. Se ele é isósceles, é porque os lados que são inclinados são congruentes, né? Por exemplo, seria uma figura desse tipo aqui, né? Isso aqui seria um trapézio isósceles. Ó. Esse lado aqui que é inclinado tem a mesma medida desse. Agora, esse aqui necessariamente não tem que ser congruente com esse, tá vendo? Agora, essa altura aqui, ó, essa altura aqui é a altura do prisma, tá? Não do trapézio. Não é a altura do trapézio. O trapézio, ele fala que os lados paralelos medem 2,5 e 1,5. Aqui no caso, o maior eu pus embaixo, então aqui seria 2,5, certo? E aqui seria 1,5 centímetros, desculpa. Meu, tem um cachorro latindo desde cedo. E os lados não paralelos medem 2 centímetros. Então, ó, os não paralelos é esse e esse. Então, esse aqui mede 2 centímetros. Como ele é isósceles, este cá também mede 2 centímetros. Eu até poderia fazer esse desenho aqui maior um pouquinho,
tentar caprichar. Vamos ver se eu consigo melhorar aí para vocês. Vai ficar mais fácil você entender que é trapézio isósceles, né? Vou colocar aqui. Agora eu venho aqui, pego de novo. Agora eu vou começar aqui, ó. Mais fácil você entender. Aí se eu andei duas casinhas para lá, eu ando duas para cá. Aí esses são os lados paralelos. E esses aqui são os lados não paralelos. Ok? Acho que fica mais fácil. Só falta eu ter desenhado aqui e ali ter um trapézio. Não, não tem trapézio. Vou tentar apagar aqui. Eu não vou conseguir, então não vou mexer. Aqui vale 1,5 centímetro e aqui vale 2,5 centímetros. Certo? Esse aqui vale, o inclinado é 2. Então, esse aqui vale 2 centímetros, esse aqui, e este cá, 2 centímetros. Aqui a gente, ele quer saber o volume da barra de chocolate. Eu estou trabalhando só com a base ainda, né? Porque se eu souber calcular a área da base, o volume de chocolate, a área da base vezes a altura, né? Eu estou trabalhando só com o trapézio isósceles para mostrar para vocês o que é um trapézio isósceles. Aqui, se você traçar uma vertical aqui, ó, se você traçar uma vertical aqui, como o trapézio é isósceles, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, eles são congruentes. Então, o que ocorre? Se aqui em cima é 1,5, se esse pedaço aqui é 1,5, se esse aqui é 1,5, esse de baixo aqui também tem que ser 1,5. Ora, pessoal, se de 2,5 eu tiro 1,5, sobra 1. Mas esse 1, ele tem que ficar para os dois lados, né? Esse 1 tem que ficar para os dois lados. Então, do lado de cá eu tenho que ter 0,5 e do lado de cá eu tenho que ter 0,5. Certo? Então, ó, aqui seria 1,5 daqui até aqui, né? Daqui até aqui seria 1,5, mais meio, 2, mais meio, 2,5. E esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, você veja que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, que se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu consigo achar a altura desse trapézio. Por que eu estou insistindo na altura dele? Porque eu sei que a área de um trapézio é base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Eu tenho as duas bases, a altura eu calculo aplicando o teorema de Pitágoras. Então, esse primeiro problema não tem nada a ver com geometria espacial, é um problema de geometria plana. Aí a gente volta. Uma barra de chocolate tem a forma de um prisma trapezoidal. Então, vamos ver se eu consigo puxar aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui um prisma trapezoidal. Eu não sei se eu vou conseguir achar esse prisma. Ah, eu tenho aqui. Quer ver? Aqui. Eu sabia que eu tinha. Aí, esse é o prisma trapezoidal, gente. Vendo? Veja que a base dele tá vendo? A base dele é um trapézio. Viu? Se vocês, só a título de curiosidade, se eu trouxer aquelas informações para cá, ó, aquela base menor lá, ó, esse pedacinho aqui, ele vale 1,5. Essa parte da frente aqui, ela vale 2,5. E esses dois laterais aqui, ó, esse vale 2 e esse aqui vale 2. Só para vocês entenderem essa figura
no espaço. E a altura do prisma, ele falou, essa altura aqui, ó, essa altura aqui, ela vale 12 centímetros. Então, o volume desse prisma, que é a barra de chocolate, é a área da base vezes a altura. Então, eu preciso achar, meu problema é achar essa área desse trapézio, né? A área desse trapézio aqui. A gente sabe que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. As duas bases você tem. Meu problema aqui vai ser encontrar quem? A altura. Para encontrar a altura, eu preciso do teorema de Pitágoras. Talvez para você entender a barra de chocolate, se você deitar ela, fica mais fácil. Aí eu falo para vocês aquele velho problema de coxo, que cai muito, confinamento. Um coxo de confinamento tem esse formato aqui, ó. Só que quando o aluno enxerga essa figura, ele não consegue entender que ele é um prisma trapezoidal, correto? E se você pegar essa mesma figura e virar ela para cá, assim, de maneira que essa parte aqui, ó, fique deitada, aí vira uma piscina de clube, que você sai do raso e vai para o fundo, né? Uma piscina de clube, quando você olha ela, se você conseguisse olhar ela lateralmente, ela faz assim, ó. Ela faz assim. Aqui em cima é a água, né? Aqui em cima é a água. Aqui é a lateral dela, aqui é a lateral dela e aqui é o fundo dela, né? E normalmente isso aqui é 80 centímetros, aqui é 2 metros, 2 metros e tanto, né? À medida que você vai caminhando aqui, ela vai ficando funda. Ela é um prisma trapezoidal aqui. Isso aqui essa figura é um trapézio. Por quê? Porque esse lado aqui é paralelo a esse, né? Então, essa seria a base maior, essa seria a base menor. E o comprimento da piscina seria a altura do trapézio, né? E a largura da piscina aqui, ó, se você fizer aqui, ó, a largura da piscina, tá vendo? Viu a piscina agora? Olha lá, viu a piscina? Vou fazer ela vazia, né? Aqui seria pontilhado. E aí você desceria até aqui assim, né? Esse é o prisma trapezoidal. Você quer saber quantos litros de água cabe nessa piscina? A piscina de clube, normalmente, aqui ela tem 20 de clube, tá? Aqui ela tem 25 metros, aqui ela tem 12 metros e meio, aqui ela tem 80 centímetros, e aqui normalmente ela tem 2 metros e 20, uma coisa assim, certo? Então, o que acontece? É fácil achar o volume, porque esse trapézio aqui, ó, a área dele é 2,20 metros, mais essa aqui que é 0,8, então base maior mais base menor, a altura seria o comprimento da piscina, vezes 25, dividido por 2. Aí você tem essa área aqui. E a altura seria a largura da piscina, 12,5. Então, estou só mostrando assim, né? O coxo. Viu que na hora que eu deitei o prisma, você vê direitinho que o prisma trapezoidal é um coxo que a gente usa muito. Hoje em dia não se faz mais esses coxos, que antigamente os tambores de carregar óleo diesel era feito de latão, né? E era muito caro. E aí ficava mais barato você ir numa serraria, uma serralheria e mandar fazer o coxo de madeira do que comprar um latão e cortar ele no meio, até porque o latão também machuca o boi, né? Mas agora os de carregar óleo diesel é de plástico azul. Aí você pega um facão bem quente, você passa, você corta direitinho, faz 2 coxos baratinho, né? Tomar cuidado para o gado não mastigar o plástico. Então, essa seria a barra de chocolate. Olha aqui o trapézio aqui, ó, GHCE, tá vendo? Aqui seria 1,5, aqui em cima seria 2,5, esse inclinado seria 2, esse inclinado seria 2, que é essa figura que a gente tem aqui, né? Então, eu preciso achar essa área. Meu problema é achar a altura, né? Aí é que vai dar a complicação para vocês. Por quê? Porque você vai ter que resolver esse triângulo retângulo aqui, né? Esse triângulo retângulo aqui, ó. Aí o bicho pega, né? Aqui é 2 e aqui é 0,5. E eu quero essa altura H, né?
Aí você vai aplicar o teorema de Pitágoras, certo? É uma dos catetos quadrado, né? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado dá hipotenusa ao quadrado. Então, h ao quadrado mais 0,5 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Peguei a informação errada, não? O trapézio, os lados paralelos medem 2,5 e 1,5. Podia ser pitagórica, né? Mas não é. E aí Não, mas é pitagórico aqui, porque a pitagórica é 3, 4 e 5 ou a metade, mas o problema é que a hipotenusa é 2. Ela, se eu dividir aqui os 5 por 2, se os inclinados fossem 2,5, daria pitagórica, né? Os não paralelos são 2, então não tem como fugir aqui, né? Você vai ter aqui que h ao quadrado vai ser 2 ao quadrado é 4, 0,5 ao quadrado, né? 5 vezes 5 dá 0,25, menos 0,25. Então, a altura... Eu estou achando que esse exercício está enunciado errado, mas, em todo caso, dá 3,75, que seria o H, né? Então, o H seria mais ou menos é uma resposta estranha, porque o H é uma medida, raiz quadrada de 3,75. 375 não tem raiz exata, tem, pessoal? Eu estou achando que esse exercício está enunciado estranho, porque eu deveria ter, né? Aí, tá vendo? Não tem, por isso que eu estou achando que esse enunciado aqui não está legal. Eu acho que aqui, ó, onde está falando que 2,5 e 1,5, eu pessoalmente acho que aqui deveria ser, não sei, porque aqui na hora que eu extrair a raiz quadrada de 3,75 dá 1,93. Eu vou aproximar para 2 para ver se a gente chega perto daquela resposta lá, tá? Isso aqui é aproximadamente, ó, aproximadamente 2, ok? Mas acontece que eu não posso aproximar para 2 porque a hipotenusa é 2. Deixar 1,9, aproximadamente 1,9. Aí eu consigo a área, né? Aí eu consigo a área do trapézio. E aí o volume é só jogar na fórmula, né? Ele quer o volume de chocolate, o volume é a área da base vezes a altura. Estou achando esse exercício estranho desde o começo. Ele está falando prisma quadrangular, aqui embaixo está falando forma de um trapézio. Estou achando que tem exercício misturado aqui, tá? Mas, em todo caso, vamos tocar o bonde. O volume, então, aqui de chocolate, a área da base é base maior, 2,5, mais base menor, 1,5, vezes a altura do trapézio que eu acabei de calcular ali, 1,9. Começou a telefonação de aqui esse telefone que a gente não sabe quem que é. Tudo isso dividido por 2. Essa é a área da base. Certo? Vezes a altura. A altura do trapézio é 12. Então, o volume vai dar, ó, 2,5, 2, 3, isso aqui dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1,9 dá 3,8. Então, seria 3,8 vezes 12. Pessoal, como eu aproximei lá embaixo, eu vou aproximar aqui também, tá? Porque a raiz quadrada de 3,75 não é exata. Então, eu vou aproximar aqui. Então, eu tiro aqui que o volume vai ser aproximadamente 3,8 vezes 12. 3,8 vezes 12, que dá 45,6. Aproximadamente 45,6 centímetros cúbicos. Agora sim, é a mesma coisa que mililitros, tá legal? A resposta ali deu 46,32, né? Estou achando estranha essa resposta, mas provavelmente ele usou a raiz quadrada de 375
na forma exata. Procurem erro nele para mim, tá legal? Eu acho que tem mais um, que é tal 15 aqui, vamos ver, cadê ele? Aqui. O volume de um prisma quadrangular regular. Olha, aqui ele falou, né? Bonitinho, quadrangular regular, né? Veja que ele usou o termo corretinho, né? Quadrangular e regular. Então, a base é um quadrado. De 25 centímetros quadrados de base. Olha, pela unidade aqui, esse 25 centímetros quadrados de base, né, é a área da base, né? Porque aqui é centímetro quadrado, é a área da base, né? E se a base é um quadrado e tem 25 centímetros quadrados de base, e a base é um quadrado, então a aresta do quadrado é 5, né? Sabendo que a medida de sua altura é o dobro da medida da aresta da base. Então, esse termo aqui, quando ele fala essa expressão, 25 centímetros quadrados de base, certo? Essa expressão aqui, devido a essa unidade aqui, eu posso dizer que isso tudo daqui representa para mim a área da base, certo? A área da base. E como a base é um quadrado, a gente sabe que a área de um quadrado é lado ao quadrado. Então, o lado ao quadrado tem que dar 25. Então, daqui eu concluo que o lado desse quadrado é 5 centímetros. Ou seja, isso aqui é a aresta da base. Olha aqui, só por causa de interpretação. Agora, a altura é o dobro da aresta da base. Então, a altura do prisma será, se é o dobro, 2 vezes 5, 10, será 10 centímetros. E ele quer que você calcule o volume. Volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser a área da base, que é 25, e a altura, 10. Então, daqui a gente conclui que o volume... 250, foi o que deu lá em cima. 250 centímetros cúbicos. E estamos encerrados pelos exercícios, ok? Gostaria que vocês dessem uma olhada no exercício 14, se eu não errei nada, mas acho que não. Tá aí os exercícios, vou transformar isso tudo em PDF. Eu vou encerrar a gravação da aula agora. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida podem chamar a qualquer momento. Legal?